Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Lente Aberta e o assunto continua sendo investimentos em turismo. Comigo no estúdio da TV, a TV Educativa de Ponta Grossa, está Maíra Cidrim, que é gerente do Ibis Ponta Grossa, hotel inaugurado recentemente, um investimento de 22 milhões de reais, de um dos maiores grupos de turismo e hotelaria do mundo, que é o Grupo Accor, grupo francês. Maíra, eu gostaria de conversar um pouquinho contigo e aproveitar a tua expertise sobre turismo de uma forma geral. Eu sempre fui um fã desse setor. Eu acho que é um setor que tem condições de movimentar positivamente a cultura, a educação e a economia de qualquer lugar do mundo, através da interação das pessoas. Ou seja, vêm os turistas, deixam seu dinheiro, mas deixam também seu conhecimento, a sua bagagem. É uma operação onde todos saem ganhando, desde que, óbvio, existam algumas regras e as leis sejam respeitadas. Mas o fato é que é muito benéfico para as sociedades que acabam optando por esse ramo. E é um ramo que movimenta trilhões de dólares ao redor do mundo. Só que ninguém contava com uma pandemia. E com a pandemia, um dos setores que mais sofreu, depois do setor de eventos, obviamente foi o setor de turismo. Como que o setor de turismo agora vem reagindo com, como eu posso dizer, a adaptação à pandemia? Porque nós estamos adaptados. A pandemia não acabou. Nós precisamos da vacinação, né? E a vacina já está praticamente pronta e sendo distribuída em diversos lugares do mundo. Então, com certeza, no ano que vem, começa a vacinação em massa. Mas muitos setores estão se adaptando a essa situação. Como foi o processo de adaptação dentro do campo do turismo, do campo de hotelaria, e qual é a expectativa daqui para frente? Esse ano realmente foi extremamente atípico, né? A indústria de turismo e hotelaria, de uma maneira geral, teve que se reinventar de uma maneira muito rápida e em algumas praças sofreram muito mais que outras, né? A reação, a retomada da demanda em regiões como Ponta Grossa tem sido mais rápida do que em grandes capitais, em grandes centros. A gente tem observado isso nos nossos hotéis ao redor do país, né? Nós tivemos que nos adaptar de diversas formas, não só as exigências locais, através de decretos, tanto estaduais quanto municipais, mas a própria rede, a própria bandeira exige que nós tenhamos protocolos acima dos exigidos pela Organização Mundial de Saúde. Então, hoje nós temos mais de 150 protocolos de higiene e sanitização implementados nos nossos hotéis. Esses protocolos eles são certificados pelo Bureau Veritas, então nós temos esse selo All Safe em todos os hotéis da rede, que vão desde quarentena de até 72 horas nos apartamentos, entre as utilizações de um cliente e outro, higiene e sanitização das áreas comuns a cada 30 minutos, o uso individual dos elevadores. Nós tivemos que, em alguns casos, isolar áreas dos hotéis como centros de eventos, academias. Alguns hotéis não puderam mais realizar convenções, então a gente teve que se adaptar muito rápido para tentar captar uma demanda que não existia. Então nós criamos o home office, nós transformamos alguns apartamentos dentro dos nossos hotéis em escritórios, para que as pessoas que estavam em home office, com família, com filho, com cachorro, com gato, e precisavam de um pouco mais de privacidade para trabalhar, mas não podiam voltar aos seus postos de trabalho dentro das suas empresas, pudessem na sua comunidade mais próxima buscar um dos nossos hotéis na nossa rede e locar um quarto para trabalhar. Então nós desenvolvemos o home office, que foi super positivo, deu certo e é uma ideia que a gente pretende levar para o futuro. Bom, esse foi um mecanismo de adaptação, né? Então a ideia é de tentar usar o espaço ocioso para tentar manter os negócios ativos. Acho que a criatividade é tudo durante uma crise, né? Mas o setor sofreu muito, houve uma queda significativa dos negócios. Eu falei da área de eventos. Na área de eventos a queda foi em algumas cidades, 98%. Em outras, 90%. Enfim, foram números terríveis. Muita gente conseguiu se adaptar com as lives, né? Nem todos, mas muitos conseguiram. E no ramo de turismo e hotelaria, a queda foi de quanto, comparado a 2019? Foi uma queda muito grande. Na verdade, nós
fomos de uma receita X para 0 receita. Por decreto, seja municipal, estadual, nós tivemos que, em algumas praças, fechar os nossos hotéis, colocar os hotéis em hibernação por um certo período. Infelizmente, alguns hotéis não reabriram ainda, né? Então nós temos cerca de 97% dos hotéis de volta à ativa. Alguns ainda estão em hibernação, em regiões mais críticas, sul do Pacífico, Ásia. Alguns hotéis não reabriram ou reabriram e tiveram que fechar novamente devido ao agravamento da situação da pandemia, mas foi uma queda muito grande na receita. Hoje nós projetamos que para chegar no patamar de receita que a Accor teve no ano de 2019, nós vamos demorar cerca de 2 anos para ter o nível de ocupação e de área média que nós tínhamos no ano passado. Eu acredito que o setor do turismo aposta muito também na vacinação, principalmente dos públicos mais, como eu posso dizer, delicados dentro da pandemia, né? Os idosos, os doentes crônicos, porque se a vacinação ocorre, as pessoas se sentem mais à vontade para retomar suas atividades. A vacina tem um índice de eficiência muito bom. A vacina desenvolvida na China tem 97% de eficiência. 97% de eficiência não é 100%, mas, enfim, já apresenta um processo de aceitação muito bom por parte da comunidade internacional. Nós temos uma expectativa muito grande do setor de turismo em cima da vacinação? Sim. Nós estamos, como todos, acredito, esperançosos para que a vacina seja distribuída em massa o quanto antes, porque grandes empresas que circulam internacionalmente, existem algumas fronteiras ainda fechadas, né, ou reabriram e tiveram que fechar novamente, então a gente precisa que a vacina seja distribuída o quanto antes para que nosso negócio, tanto hotelaria quanto turismo, gire novamente. Muitas pessoas do grupo de risco estão inseguras ainda, estão fazendo quarentena total, isolamento total. Os nossos hotéis não recebem só o público executivo, recebem muito público de lazer também, e algumas pessoas não têm planejamento ainda de quando vão retornar às suas viagens. Nós temos em Ponta Grossa uma situação um pouco diferenciada, que o nosso turismo é muito focado no campo de negócios. Ou seja, são pessoas que estão vindo à cidade para fechar negócios. A cidade sempre teve essa característica, uma coisa muito interessante, isso desde as suas origens e não mudou até hoje. No que se refere a Ponta Grossa, o setor vem reagindo bem? Ponta Grossa, na verdade, é uma exceção à regra. A gente analisando Curitiba, por exemplo, a retomada tem sido mais lenta. Ponta Grossa apresentou uma retomada nas ocupações a partir do mês de setembro. No mês de novembro, acompanhando os resultados através do Convention Bureau, do COMP7 da cidade, a gente vê que a média de ocupação dos hotéis está acima de 30%. Então, o que nesse momento de pandemia é um número que você consegue atingir o ponto de equilíbrio dentro das unidades hoteleiras. A projeção para que o mês de novembro e dezembro seja ainda... O mês de novembro já foi melhor e o mês de dezembro seja ainda melhor. Maíra Cidrim, gerente do Ibis Ponta Grossa, obrigado pela sua presença hoje aqui. Estamos sempre de portas abertas para conversar com os empresários e executivos da cidade. Obrigado. Agradeço o convite. Obrigada. Nós encerramos o programa por aqui. A todos um grande abraço e até a próxima semana.